Boa noite, irmãos. Que bom que o Espírito Santo de Deus falou ao teu coração para que você pudesse estar aqui nesta noite para ouvir tua voz. E verdadeiramente, nós precisamos, nos últimos dias da história da humanidade, nós ouvimos a voz de Deus. Porque enquanto nós estivermos no conforto do nosso lar, nós não vamos saber o que o Senhor quer para a nossa vida. Então nós estamos aqui nesta noite. O Senhor ele vai se revelar através da sua palavra. E nós vamos, durante a nossa semana, colocar em prática o que está escrito no texto sagrado. Há muitos anos passados, um líder religioso, ele falou o seguinte da Bíblia: a Bíblia fechada é um livro santo, e ela aberta é a voz de Deus falando para conosco. Então, o que nós observamos muitas das vezes, alguns irmãos vindo para a igreja, né, com a Bíblia debaixo do braço. E na realidade, se a Bíblia é um livro santo, ela não pode ser trazida debaixo do braço, porque debaixo do braço tem o suor. Nós devemos vir para a igreja com a Bíblia Sagrada, sabe, de modo em que essa mesma Bíblia, ela possa ser aqui lida com o poder do Espírito Santo. Então, por favor, se alguém tem o hábito de vir para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, por favor, que a partir de hoje não o faça mais, porque a Bíblia é um livro santo, é Deus falando com a sua igreja pela Santa Escritura, né? Nós sabemos que existem muitas pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor, pessoas que um dia fizeram parte dessa igreja, né? Eu me recordo que antes de ser membro aqui dessa igreja, ela tinha muito mais gente, tinha muito mais irmãos. Eu me recordo disso aí. Essa igreja, ela era uma igreja cheia. E atualmente, quando nós vemos, né, muitos irmãos se afastaram. Alguns descansaram, outros se afastaram, né? E qual tem sido a minha preocupação para com esses irmãos que estão afastados? A Bíblia, ela é muito clara com relação a essas pessoas. Então, por gentileza, eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 34. Amém? Antes de nós lermos o texto sagrado, vamos falar com Deus. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te bendizemos por estarmos aqui nesta noite, Senhor, para ouvir a tua voz. Nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de passar esse dia em que nada de anormal nos aconteceu, nada de ruim nos aconteceu. E nós estamos aqui nesta noite também com sentimentos de gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nos ajude, Senhor, a compreender qual é a tua santa e boa vontade para nossas vidas e que nós possamos colocar em prática em nosso dia a dia. É o que te pedimos nesta noite em nome de Jesus. Amém. Ezequiel, capítulo 34, verso 6. O texto sagrado, ela nos revela o seguinte: as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra,
sem haver quem as procure ou quem as busque. Como eu falei anteriormente, né? Muitas pessoas que fizeram parte dessa igreja, hoje não estão mais aqui. Os motivos os quais nós não sabemos, né? Às vezes por coisas pequenas, às vezes por coisas bobas, as pessoas se afastam da igreja, né? Então, ela se afasta e não quer mais voltar. E tem pessoas, queridos, que quando nós vamos conversar com elas falam que não quer receber nenhuma visita. Por favor, não venha na minha casa me visitar. Eu não quero ninguém que vá na minha casa me fazer uma visita. São pessoas, são ovelhas que fizeram parte dessa igreja e que hoje estão afastadas, né? E não quer nem sequer uma visita. E qual tem sido a minha posição diante dessa situação? Nós somos convidados, sabe, a irmos ao encontro desses irmãos. Eu vou contar aqui a história de um jovem chamado Igor, que aconteceu há mais ou menos 5 anos passados. O Igor nasceu num berço adventista. A sua mãe era aquela mulher que toda a tarde, depois do almoço, ela pegava os folhetos evangelísticos e ia lá para aqueles morros, lá na cidade de São Paulo, fazer a distribuição daqueles folhetos evangelísticos. As pessoas que moravam ali, naquele local, a conhecia como a pastorzinha que todos os dias ia distribuir os folhetos. Geralmente, quando ela ia para o seu serviço e aos fins de semana, ela ia dando às pessoas o folhetinho evangelístico. O Igor ia com ela, acompanhando os passos da mãe, levando aqueles folhetinhos. Mas Igor foi crescendo e ele começou a se envolver com más companhias. E teve um dia que uma pessoa chegou para ele e falou assim: Igor, você nunca fumou? Ele disse: nunca fumei. Experimenta aqui um cigarro. Ele falou: não, eu não mexo com isso. Não me ofereça isso porque eu não mexo com isso. Mas o tempo foi passando e quando foi um belo dia, alguém viu Igor fumando um cigarro. Igor ia crescendo. Igor já não mais ia à igreja regularmente. E um dia, alguém ofereceu cocaína para ele usar. Ele disse: cocaína? Drogas? Eu estou fora. Eu não mexo com isso. Mas com o passar do tempo, Igor começou a usar cocaína. E os anos foram passando, e Igor então, ele se afastou da igreja de vez. Ele não ia mais à igreja com a sua mãe. E teve um dia que Igor então, para poder sustentar o seu vício, começou a roubar. Mas tinha uma coisa que fazia a diferença na vida dele, que era a sua mãe. Todos os dias, a sua mãe, vendo aquela situação de um filho que ela criou, que levava para a igreja todos os cultos e que estava afastado do caminho do Senhor, ela então, todos os dias, ela dobrava o seu joelho e ela orava ao Senhor. Ela falava: Senhor, onde está Igor agora? Meu filho, onde se encontra Igor agora, Senhor? O meu filho tão querido. Numa noite, numa madrugada, o telefone toca. E era da delegacia de polícia. E alguém falou: a senhora é a mãe do jovem chamado Igor? Ela disse: sim, sou eu mesmo. Então, a senhora, por gentileza, venha para cá, porque senão Igor vai ficar preso. E ela então, desesperada, colocou uma roupa e foi, e chegou lá, o seu filho estava algemado. E o delegado então falou: olha, o seu filho, ele está preso porque ele assaltou.
e a senhora veio buscar, como ele ainda é de menor, eu vou liberar ele, mas a próxima vez vai ficar difícil. E Igor então voltou para casa com sua mãe, mas aquilo continuou ainda com Igor. Ele sentia o desejo, a vontade de usar aqueles entorpecentes. Igor então continuava a fumar, a usar aqueles entorpecentes. Mas quando foi um dia, devido à oração da sua mãe, né, Deus ouviu a prece da sua mãe. Então um dia ele disse: basta, eu não quero mais levar essa vida de sofrimento. E Igor então começou a querer voltar para a igreja. Mas ele falou: mãe, como que eu vou voltar para a igreja? Como que as pessoas da igreja vão me olhar? Né? Muitas vezes, queridos, é assim. As pessoas estão afastadas da igreja e quando pensam em voltar, já imagina como que os irmãos vão me olhar. Como que os irmãos vão me olhar? Aí, nós voltamos lá, né, naquela parte lá do filho pródigo. Quando o filho chega e o pai o recebe de braços abertos, o outro filho vem lá do seu serviço e vê aquela confusão toda e pergunta o que está acontecendo. E o empregado então diz: o teu irmão, ele voltou para casa. E o filho não aceita. E o filho começa a acusar o seu irmão, a julgar o seu irmão. Esse meu irmão, ele gastou toda a herança dele com coisas supérfluas. E agora ele quando acaba o seu dinheiro, ele volta novamente. Ele não aceita, ele julga o seu irmão. E muitas vezes as pessoas querem voltar para a igreja, mas ficam imaginando o que os irmãos vão pensar que ele está retornando. E ele então resolveu mudar de vida. Quando foi numa tarde, Igor estava passando por uma rua. Tem um grupo de jovens cercou ele. Sim, e aí, Igor? Como é que fica, rapaz? Você era um dos nossos e agora você não quer mais nada. Você tem que voltar. E ele disse: eu não volto mais, eu não uso mais isso. Senão você vai ter que voltar de qualquer maneira. Você é um dos nossos. Mas eis que de repente aparece um carro. E de dentro daquele carro sai o chefe da boca de fumo e pergunta: o que está acontecendo? Aí Igor fala: olha, eu não quero mais levar essa vida, eu já tive essa experiência ruim na minha vida, eu não quero voltar, e essas pessoas querem que eu continue levando essa vida miserável, e eu não quero mais. E aquele homem, surpreendentemente, olha para aquelas pessoas e diz: a partir de hoje, vocês não vão mais importunar esse rapaz. A partir de hoje, vocês estão proibidos de parar ele aonde ele estiver. Eu determino hoje que vocês deixem ele em paz. E você, rapaz, volta para sua casa, volta para a igreja, tá? E volte para a vida que você tinha de quando você era pequeno, que sua mãe levava você para a igreja. E Igor então voltou para casa feliz da vida. E essa história, irmãos, aconteceu há alguns anos. E Igor chegou em casa e falou: mãe, eu quero que você me compre um paletó novo, um terno novo. E a mãe de Igor era uma pessoa, de uma situação financeira muito difícil. Mas o que uma mãe não faz por um filho? Na verdade, o que a mãe não faz por um filho? Ela então, com muita dificuldade, foi na loja, comprou um terno, e Igor voltou para a igreja. Mãe, agora eu quero que você me compre uma Bíblia nova, porque eu sou uma nova criatura, e eu quero voltar para a igreja. E Igor então volta para a igreja, feliz da vida. E há mais ou menos, há uns 4 anos passados, Igor tinha ido para a Alemanha estudar para ser pastor. E lá, ele conheceu uma jovem
Lá ele se casou. E Igor hoje é um pastor adventista do sétimo dia. A pergunta que fica nesta noite, para mim e para você: eu tenho me preocupado com aquela pessoa que se afastou? Você está preocupada com aquela pessoa que você conhecia aqui na igreja? Porque eu sei, irmãos, quando eu cheguei para essa igreja, eu conheci um jovem que pregava aqui na igreja, levava mensagem de esperança na igreja. Eu ficava assim, sabe assim, feliz de ver como ele pregava. O irmão Helder sabe quem é? O irmão Helder tentou ajudar, eu tentei ajudar, mas não teve jeito. Ele se afastou, saiu da igreja e ainda por cima perdeu a família. Hoje, eu não sei onde está esse rapaz. Há alguns anos eu não vejo ele, não sei nem como está a sua vida. Mas é meu papel, se hoje eu encontrar ele em algum lugar, eu abraçar ele. E um dia, eu passando numa rua, ele estava num bar tomando ali uma bebida alcoólica. Ele me chamou: irmão Cristiano, por favor, eu sei que eu estou errado em tomar isso aqui, porque eu sou batizado na igreja, mas será que Deus vai me condenar por causa disso? Ele falou assim: filho, você tem que fazer o seu exame de consciência. Deus é um pai que perdoa, mas se você quiser voltar para os caminhos do Senhor, você tem que fazer uma análise da sua vida. Sabe, queridos, nós temos que abraçar essas pessoas. Nós não temos que julgar porque ela saiu da igreja e está levando aquela vida. O texto sagrado, ela relata que essas pessoas estão perdidas. São pessoas que têm esperanças. E que às vezes encontram um de nós na rua, e muitas vezes nós passamos para o outro lado só para poder não encontrar. E não é isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós vamos ao encontro da ovelha perdida. E Deus, Ele usa você, Ele me usa. Eu convido os irmãos por gentileza, abrir a Bíblia no livro de João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 43. Amém? João capítulo 1, versículo 43. Filipe e Natanael. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis o verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que esta verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nós somos convidados, queridos, convidados a levar as pessoas ao Salvador. A Bíblia ela é muito clara quando diz que nós somos sal da terra e luz do mundo.
Aqui nessa passagem, nós vemos que o Senhor Jesus, Ele chama Filipe, Filipe, ó, vem comigo. E Filipe então começa a seguir o mestre. E ele então vê Natanael debaixo de uma árvore. E ele então chama Natanael. E nesse tempo, Jesus ainda estava sobre a terra. Só, eu vou te mostrar uma pessoa que faz milagre. Eu vou te mostrar uma pessoa que faz a diferença na vida das pessoas. E ele não crê, ele não crê. Ele fala assim: pode sair de Nazaré coisa interessante? Em outras palavras, colocando para nós, pode sair de Santa Fé algo interessante? Quando eu coloco no meu coração, sabe, o desejo ardente de sair dessas quatro paredes, sabe, e evangelizar, eu estou fazendo a vontade do Senhor. Não importa o que as outras pessoas vão achar de mim, vão achar de vocês. Pode de Santa Fé ser alguma coisa interessante? Pode sim. Nós somos convidados a fazer a obra do Senhor. Nós somos convidados a ir ao encontro do necessitado. Nós somos, sabe, tem que arder no nosso coração, queridos, o que está escrito lá em Ezequiel, que as ovelhas estão perdidas, estão sedentas, estão muitas vezes precisando de um conforto. Aí que igreja grande, muitas das vezes, quando um irmão falta, quase não se sente assim falta dele, né? Igreja pequena já é diferente. Igreja pequena, quando falta um irmão, falta um culto, dois, a gente já fica já preocupado. Então o que nós devemos fazer? E procurar. Às vezes o irmão está precisando de um alimento, às vezes o irmão está precisando de uma cesta básica, às vezes o irmão ele não precisa nada disso aí, né? Está com suas contas em dia, está lá com o seu celeiro abastecido, mas ele quer apenas receber uma visita, apenas receber uma visita. E se o irmão precisar de um alimento, ele não vai chegar para você na igreja e vai falar: irmão, ó, eu estou necessitado, eu estou precisando de um alimento, eu estou com uma conta para poder pagar. Ele não vai falar. Agora, se eu visitar esse irmão, ele vai falar. Sabe por quê? Porque eu estou me importando com ele, eu estou me importando com a vida dele, estou me importando por que ele não está vindo à igreja. E quando nós temos essa atitude, nós estamos fazendo a diferença na vida de alguém. Então, nessa segunda leitura, você e eu, nós somos convidados, sabe, a ir ao encontro daquelas pessoas que precisam de um apoio. Nós somos convidados a mostrar Jesus para as pessoas que estão sofrendo, que estão aflitas, que estão desesperadas. Agora, eu só tenho que falar, talvez eu vou aproveitar até essa oportunidade para falar como que hoje eu sou membro dessa igreja aqui. Há mais de 10 anos, porque é essa faixa que eu tenho de batizado dessa igreja, sabe? A Solange César, ela já é batizada há algum tempo. O meu menino também, já é batizado há algum tempo. Eu já levei um tempo para poder ser batizado. Mas como que eu conheci essa igreja aqui? Foi interessante, irmãos. Sabe? Alguém foi um Filipe na minha vida. Nós estávamos ali na Avenida Espírito Garcia, quando era o antigo terminal Dom Bosco. Nós íamos pegar o ônibus ali para poder ir para o terminal Dom Bosco, para poder pegar o ônibus para ir para Vila Garrido. Eu me lembro que era um domingo pela manhã. E nós estávamos ali sentados no ponto de ônibus ali. Naquela época, os ônibus eles vinham de lá para cá e tinha ponto do lado
esquerdo de quem vai. E de repentemente, eis que apareceu um jovem desbravador, um menino, e nos ofereceu aquele folheto, não tenha medo. Não sei se essa igreja lembra desse folheto. Alguém se lembra desse folheto? Esse folheto aqui, ó, não tenha medo. Quando se recorda esse folheto? Poucas pessoas, né? Esse folhetinho aqui, ó, não tenha medo. Então, aquele menino chegou para mim, me entregou aquele folheto, e a Solange César olhou o folheto e levou para casa. E ela então falou comigo assim: o que você acha? Eu falei assim: olha, vamos ver. E nós então contactamos o Helder, que está aqui. O Helder, nós nos conhecemos há muitos anos, nós estudamos juntos, né, no Colégio Cruzeiro do Sul, desde quando éramos pequenos. Então eu contactei o Helder, nós éramos conhecidos. O Helder, ele já fazia parte dessa igreja. Ele falou assim: ó, se você quiser, eu vou pedir as pessoas para ir na sua casa te dar o curso bíblico. Então foi combinado, todos os dias, todos os sábados, às 4 horas da tarde, os irmãos estavam na minha casa para nos dar o curso bíblico. Presta atenção, queridos, todos os sábados, às 16 horas. Lição número 1, se você for dar curso bíblico para alguém, se você marcar dia e hora, seja pontual. Seja pontual. Então nós começamos a fazer aquele curso bíblico, acho que 22 lições, se eu não me engano. Participou o irmão Francisco, que hoje não está aqui mais, ele deve estar em outra igreja. Participou o filho da irmã Aparecida, que hoje está em São Paulo, sabe? E nós então começamos a fazer o curso bíblico, eu e a Solange César. E o tempo foi passando. Vinícius, isso. É o genro? Isso, é o genro da Aparecida, perdão. E então, o tempo foi passando, e teve um dia que a Solange César chegou para mim e falou assim: ó, não dá mais. Eu falei assim: mas não dá mais o quê? Eu fiquei espantado, né? Ah, não dá mais, para poder esperar. Mas esperar o quê? Eu falei: o senhor vai me batizar. Estava quase terminando o curso bíblico, e ela disse: eu vou me batizar. E ela então conversou com os irmãos, foi marcado o batismo dela, e então se batizou aqui. Fruto de quê, meus irmãos? Fruto de quê? De ter um Felipe para poder nos mostrar o caminho, um Felipe para poder nos mostrar o Mestre Jesus. Com o tempo depois, o meu filho também foi batizado, né, nesse tanque aqui, e eu ficava ali. Terminou o curso bíblico e eu vinha para a igreja como um visitante, e tinha os apelos, eu ficava preso a esses bancos aqui, querendo vir mais alguma coisa, impedia que eu viesse à frente. E isso, queridos, eu nunca fiz. Na hora do apelo, eu nunca vim na frente. Mas teve um dia que eu falei assim: eu também não posso esperar mais. Então conversei com os irmãos da igreja, eu também fui batizado nessa igreja aqui. E hoje nós somos membros dessa igreja. Fruto de quê? Disso aqui, ó. Fruto disso aqui, de um folheto. Um folheto pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Você pode entregar um folheto e a pessoa pode jogar fora. Certa vez, uma irmã nossa, que foi membro aqui, ela foi entregar um folheto a uma pessoa, ela amassou o folheto e jogou no rosto dela. Mas nem por isso ela desanimou. Nem por isso. Então você não pode desanimar. Quando você sair para a sua ação missionária, que você for entregar um folheto, ou que seja uma literatura que seja, sabe? Pode ter certeza que esse folheto ou essa literatura pode fazer a diferença na vida de alguém, como fez a diferença na vida da minha família. Sabe, queridos, nesse domingo, em que a mensagem
é a mensagem de um domingo evangelístico. O Senhor também te convida a fazer a diferença na vida de uma pessoa. Você é convidado, sabe? Eu sou convidado. Assim como depois, provavelmente, Natanael seguiu Jesus, né? Por intermédio de Filipe, né? Filipe fez a diferença na vida dele. Então você também pode fazer a diferença na vida de outras pessoas. O Senhor Jesus te convida a ser um instrumento nas mãos dele. É só você querer, é só você aceitar, é só você querer, sabe, fazer a vontade do Mestre. Esse é o meu desejo e a vontade do Senhor Jesus, de você ser um instrumento nas mãos dele para levar as pessoas às boas novas de salvação. Amém? O próximo hino é um convite. O próximo hino é um convite para mim e para você. É um convite. Depois da leitura da Bíblia, depois dessa homilia, esse hino é um convite para que eu e você, nós possamos continuar, né, indo ao encontro daqueles que precisam ver o Salvador. Meu bondoso Deus, eterno Pai, nós te louvamos nesta noite e te bendizemos, porque nós fazemos parte dessa igreja, Senhor. Sabemos que os desafios são muitos, as dificuldades são muitas, mas nós estamos aqui porque o Senhor tem nos sustentado, ó Pai. E nós te pedimos nesta noite que o Senhor possa fazer arder no nosso coração esse sentimento de ir ao encontro daqueles que estão afastados. Que possa arder no nosso coração, Senhor, essa vontade de ir para o céu, mas levar alguém conosco, Senhor. Pai querido, abençoa essa igreja, abençoa a liderança dessa igreja, Senhor. Abençoa todos aqueles que se dispõem a ir ao encontro daqueles que estão afastados. Que nós possamos ser verdadeiramente luz e sal do mundo. Por favor, muito obrigado por tudo. Nos dê uma semana abençoada. Nós sabemos que vai ser uma semana de lutas, de dificuldades, mas nós cremos que o Senhor está à frente de toda e qualquer situação. Fica conosco, nos dê a tua paz. É o que te pedimos nesta noite e te agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.